Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versão fácil de ler. A defesa de Paulo. Irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer em minha defesa. Quando a multidão ouviu que ele lhes falava em hebraico, ficou ainda mais quieta. Então Paulo disse: Eu sou judeu e nasci na cidade de Tarso, na Cilícia, mas cresci nesta cidade. Fui aluno de Gamaliel e com ele estudei profundamente a lei dos nossos antepassados. Eu era dedicado a Deus exatamente como todos vocês são hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e colocando homens e mulheres na prisão, assim como podem testemunhar tanto o sumo sacerdote como todos os que fazem parte do conselho dos anciãos. Recebi destes cartas escritas para os irmãos judeus em Damasco e fui para lá a fim de prender os que estavam lá e trazê-los para Jerusalém como prisioneiros para que pudessem ser castigados. Eu já estava a caminho e me aproximava da cidade de Damasco, quando por volta do meio-dia, de repente uma luz forte brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz me dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então perguntei: Quem é, Senhor? Ele disse: Sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz que dizia. Em seguida perguntei: O que devo fazer, Senhor? E o Senhor me respondeu: Levante-se e vá para Damasco. Lá você será informado de tudo o que deve fazer. O brilho daquela luz tinha me deixado cego, e por isso tive que ser guiado pela mão pelos meus companheiros até Damasco. Morava em Damasco um homem chamado Ananias. Ele era muito religioso de acordo com a lei e muito respeitado por todos os judeus daquela região. Ele veio ao meu encontro e, parando de frente para mim, disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante eu voltei a enxergar e pude vê-lo. Ele me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu a você para conhecer a vontade dele, para ver o justo e também para ouvir a voz da sua boca. Pois você também testemunhará a todos os homens a respeito de tudo o que viu e ouviu. E agora o que está esperando? Levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados confiando no nome do Senhor. Eu voltei para Jerusalém, e quando estava orando no templo, tive uma visão. E eu vi aquele que estava me dizendo: Saia imediatamente de Jerusalém, pois este povo não aceitará o seu testemunho a meu respeito. Então eu disse: Senhor, essas pessoas sabem que eu percorri sinagogas colocando na prisão e açoitando os que acreditavam no Senhor. Elas sabem também que eu estava presente quando o sangue de Estevão, a sua testemunha, foi derramado. E eles até sabem que eu aprovei aquele crime e tomei conta das capas dos que o mataram. Mas ele me disse: Vá, pois eu vou enviá-lo para muito longe, para povos que não são judeus. Eles escutaram o que Paulo tinha a dizer até aquele ponto, mas depois começaram a gritar, dizendo: Tirem este homem da terra, pois ele não merece viver. E enquanto gritava, eles atiravam suas capas e jogavam poeira para cima. O comandante então ordenou que Paulo fosse levado para o quartel e que com açoites fosse interrogado para saber o motivo pelo qual a multidão gritava tanto contra ele. Mas quando eles o amarraram para açoitá-lo, Paulo perguntou ao oficial que estava perto dele: Vocês têm permissão para açoitar um cidadão romano sem este estar condenado? Quando o oficial ouviu isto, foi ao comandante e disse: Veja bem o que o senhor vai fazer, pois este homem é um cidadão romano. O comandante então, aproximando-se de Paulo, perguntou: Diga-me uma coisa, você é realmente cidadão romano? E Paulo respondeu: Sim, sou. O comandante disse: A mim custou muito dinheiro para conseguir ser cidadão romano. Ao que Paulo respondeu: Mas eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que estavam ali para interrogá-lo afastaram-se dele, e o comandante ficou com medo quando soube que tinha mandado amarrar um romano. O comandante queria saber exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus. Então, depois de soltá-lo,
mandou reunir em assembleia os líderes dos sacerdotes e todo o conselho superior. Depois ele mandou trazer Paulo e o colocou diante deles. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!